Para a gente se organizar melhor, eu preparei uma ementa da nossa aula para facilitar nosso raciocínio. Eu dividi a aula em alguns tópicos. A matéria é longa, tem bastante conteúdo, então eu vou focar no que é mais relevante para dar tempo da gente falar de tudo um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. Só para que não fique repetitivo, ontem vocês tiveram com o professor Michel aula sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade e extinção do crédito tributário ou não? Não. Não tiveram? Tá. Então, vou passar por esses assuntos. Vamos falar um pouquinho de quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essas hipóteses, elas são trazidas pelo artigo 151 do CTI. Embora a exigibilidade do crédito tributário surja com o lançamento, existem hipóteses em que a suspensão opera antes mesmo desse ato administrativo. Então, nesses casos, o lançamento ele pode e deve ser realizado, mas o crédito já vai nascer com a exigibilidade suspensa. Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o fisco não pode efetuar qualquer cobrança do tributo e tampouco ajuizar uma execução fiscal. Então, resumindo, quando a gente tem uma causa suspensiva, pode haver o lançamento para evitar a decadência, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas enquanto perdurar essa suspensão, não pode ter exigência de pagamento, não pode ter inscrição em dívida ativa, execução, nada. Isso porque a suspensão do crédito, ela alcança qualquer ato de cobrança, seja ele amigável, administrativo, judicial, enfim. A primeira hipótese de suspensão que a gente tem é a moratória. A moratória nada mais é do que uma prorrogação, um diferimento do prazo ou então a outorga de um novo prazo para o cumprimento de uma obrigação principal, que é o pagamento do tributo. A moratória, ela só pode ser concedida por meio de lei e ela pode ser tanto em caráter geral, quando aproveita todo mundo, ou individual. Quando ela é individual, ela requer um despacho concessivo da autoridade administrativa, reconhecendo que aquele contribuinte cumpriu determinados requisitos impostos pela lei. Quando a moratória é em caráter geral, ela se divide em autônoma ou em heterônoma. A moratória geral autônoma é quando aquele ente competente para cobrar determinado tributo concede a moratória do seu próprio tributo. Quando ela é heterônoma, é a União que concede a moratória sobre os tributos dos outros entes, estados ou municípios. Já quando a moratória for em caráter individual, ela sempre vai ser autônoma. Tá bom, mas pode a União conceder moratórias de tributos que ela não tem competência para cobrar? O que vocês acham? Eu gosto de aula assim, gente, conversando, quero ouvir vocês, diálogo, então me respondam. Pode ser ela der moratória para os dela também. Então, quando a República Federativa do Brasil, quando estiver assinando tratados internacionais, ela pode conceder essas... Desculpa, acho que cortou o seu áudio, Israel. Acho que ele caiu. Enfim. Caiu. Há quem discuta a constitucionalidade dessa permissão em razão do artigo 151, inciso 3º da CF. Mas esse artigo, ele veda a isenção e não a moratória. A moratória, ela não isenta o pagamento.
ela só difere o prazo. E a justificativa da moratória, ela sempre vai estar na ideia de que o legislador deve buscar reduzir o mal que alguma calamidade, catástrofe ou situação semelhante possa ter gerado para a comunidade. Então, superando moratória, a segunda hipótese de suspensão é o depósito do montante integral. Nesse caso, já houve o lançamento e já tem em andamento uma discussão sobre aquele crédito, seja uma discussão administrativa, seja uma discussão judicial. Na prática, o depósito administrativo não faz muito sentido, mas eu vou falar sobre isso já já. Essa modalidade é a única que suspende a incidência de juros e multa, porque essa correção do valor ele vai se dar na conta judicial. Aqui, vale lembrar que quando a gente fala de depósito do montante integral, esse montante é aquele entendido como tal pela Fazenda Pública, e não aquele que o contribuinte acha que deve ser, que ele enxerga como certo. Próximo é impugnações e recursos administrativos, as reclamações. Impugnação e recurso administrativo. Lembram quando eu falei que o depósito administrativo não fazia muito sentido? Então, é porque a mera apresentação de uma petição na esfera administrativa, de uma impugnação, ela suspende a exigibilidade do crédito, sem a necessidade de um pagamento. Então, não faz muito sentido você fazer um depósito do montante integral num processo administrativo se a própria petição inicial, né, a impugnação, já vai suspender a exigibilidade daquele crédito. A impugnação ela é sempre apresentada perante o julgador do recurso administrativo e o recurso administrativo é sempre perante o órgão colegiado. Como a discussão administrativa é direito constitucionalmente assegurado, não é possível exigir que seja feito o depósito para instauração do processo administrativo. E tem um detalhe. Diferente do processo judicial, no processo administrativo tributário, não é permitida a discussão de questões constitucionais, porque essas questões são prerrogativas exclusivas do Poder Judiciário. Então, só podem ser levantadas questões infraconstitucionais. Outro detalhe importante, vocês tiveram aula sobre lançamento tributário? Sobre as modalidades? Não lembro. Tá. No lançamento, a gente tem 3 modalidades de lançamento tributário: de ofício, misto ou por homologação. No processo administrativo, só se pode discutir aqueles créditos cuja origem tenham sido de um lançamento de ofício ou de um lançamento misto. Ele não mencionou assim, tá. Voltando um pouquinho, no processo administrativo, a gente só pode discutir aqueles créditos que têm origem num lançamento de ofício ou num lançamento misto. Porque no lançamento por homologação não existe erro do fisco, já que quem fez o lançamento é o próprio contribuinte. Parcelamento. Vocês notaram que tem uma estrelinha do lado do parcelamento, né? Não é uma decoração do slide, não, tá? É porque para o direito penal, tributário, ele é relevante porque tem algumas discussõezinhas importantes que eu vou tratar com vocês depois. O parcelamento, ele deve ser sempre instituído por meio de lei. E o objetivo é recuperar os tributos que foram deixados de serem pagos pelos contribuintes. Então, a lei, ela dá um benefício para incentivar o pagamento,
como um desconto na multa e juros, ou um pagamento a longo prazo, um incentivo para o contribuinte quitar sua obrigação. Falando um pouquinho sobre um aspecto mais econômico assim do direito, vale uma reflexão, porque em que pese o parcelamento seja uma modalidade para que a Fazenda Pública possa acessar essa dívida ativa, parcelamentos indiscriminados, eles provocam distorções concorrenciais. Então, como regra, o parcelamento ele demanda uma confissão da dívida. Isso pode gerar, como já tem gerado no judiciário, discussões quanto à cobrança pela Fazenda Pública de débitos ilegais. O próximo, por último, para a gente acabar a suspensão, é liminar e tutela antecipada. Em uma discussão judicial, como no mandado de segurança, por exemplo, o contribuinte ele pode pedir uma liminar para que seja determinado que um tributo não seja cobrado enquanto se estiver discutindo a sua incidência. Assim, preenchidos os requisitos de uma liminar, né? Então, fumus boni iuris, pericula in mora, é possível a suspensão da exigibilidade desse crédito em face da Fazenda Pública. Já houve discussão de que essa medida acarretaria prejuízos aos cofres públicos, porque afrontaria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Na verdade, não. O pessoal que atua no tributário já deve ter esbarrado com isso. Não é incomum que a Fazenda Pública traga esse argumento em contestação quando se pede uma liminar no mandado de segurança. Mas isso não é verdade, porque, de qualquer forma, no final da ação, caso haja a negativa do direito do contribuinte e a tutela ou a medida liminar sejam cassadas, cabe à Fazenda Pública executar o contribuinte para satisfazer aquela obrigação. Então, não se retira da Fazenda Pública a possibilidade de efetuar a cobrança desse crédito. Bom, vencemos as causas suspensivas, vamos para as causas de extinção do crédito tributário. Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, porque são várias causas, como vocês podem ver, então vamos lá. As causas extintivas, elas estão principalmente no artigo 156 do CTE. Mas esse artigo, ele não traz um rol taxativo. Então, se vocês abrirem a letra da lei, vocês vão ver que algumas dessas modalidades, elas não estão no artigo. Começando pelo pagamento. De novo, tem uma estrelinha, porque a gente vai falar um pouquinho melhor dele mais tarde. O pagamento é a forma direta de extinção do crédito tributário. Se tem o pagamento, não tem mais discussão quanto àquele débito. Existia uma obrigação de pagar, a obrigação foi cumprida pelo pagamento, então a obrigação quanto àquele crédito tributário está extinto. A remissão, e aqui remissão com 2 S, tá? Porque remissão com 2 S significa perdão, remissão com C cedilha é pagamento. Então a remissão com 2 S é o perdão legal do débito tributário. Ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Somente a lei pode perdoar o débito tributário. Não pode ser por decreto, não pode ser por portaria ou por qualquer outro ato. Só pode ser a lei específica. Oi? Bom, só pode ser a lei específica daquele ente que tem competência para cobrar aquele tributo. A remissão, tanto quanto a moratória, que a gente viu no caso de suspensão, elas são muito utilizadas como medida de política fiscal. Próximo, a compensação. A compensação
é um encontro de contas do fisco e do contribuinte, sempre que eles forem credor e devedor um do outro. Em matéria tributária, para que a compensação ocorra, é necessária a presença de 3 requisitos. As partes devem ser as mesmas, então, mesma fazenda pública federal, estadual ou municipal, e o mesmo contribuinte. O contribuinte, então, ele não pode utilizar um crédito federal, por exemplo, para compensar um crédito estadual. Os créditos, segundo requisito, os créditos devem estar liquidados, então é necessário que já se saiba exatamente quanto há de ser pago. E terceiro, tem que ter a existência de uma lei autorizando a medida. E aí, cada ente deve legislar a respeito da sua compensação. Próximo, transação. Transação é um acordo celebrado com base em lei entre o fisco e o contribuinte, pelo qual a primitiva obrigação tributária ela desaparece, dando lugar a uma ou mais novas obrigações tributárias. A transação é uma causa extintiva muito rara. Eu, pessoalmente, nunca vi, mas existe, está na lei, então eu trouxe para vocês. Depois, a confusão. A confusão ocorre quando o fisco se torna, ao mesmo tempo, credor e devedor daquele tributo. Então, por exemplo, no caso de uma herança vacante, o pessoal que aí é de civil vai entender melhor o que eu estou falando, os débitos que o espólio possuía para o município desaparecem no caso de uma incorporação de empresa pelo poder público. Então, ocorrendo a confusão, o débito se extingue e não pode renascer, por exemplo, se o poder público alienar aquela propriedade para terceiros. Então, a gente tem lá uma herança que o espólio não tem sucessores e ela foi incorporada pelo município. Só que aquela propriedade tem débitos de IPTU. Ocorre uma confusão, porque não pode o município dever para ele mesmo. Então, extingue o débito. Desaparecimento. Aqui a gente está falando do desaparecimento do sucessor do sujeito passivo ou do sujeito ativo. Não dá para subsistir a relação jurídica tributária se uma das partes deixa de existir sem deixar sucessores. Então, por exemplo, desaparecimento de um município em razão de uma inundação da área onde ele se localizava. Se eu não me engano, isso já aconteceu no Nordeste na década de 60, mas eu posso estar errada. Ou então, um contribuinte morre sem deixar bens, apenas dívidas tributárias. Não tem de quem cobrar, não tem para quem pagar, então há uma extinção do crédito tributário. Prescrição. A prescrição do débito é quando... A prescrição do débito é quando o Estado perde o direito de cobrar aquele imposto, ou taxa, ou a contribuição, sendo extinto pelo decurso do tempo. Então, significa que se em 5 anos contados da constituição daquele débito, ele não for cobrado, ocorre a prescrição, salvo se tiver alguma causa interruptiva dessa prescrição. Já na decadência, enquanto a prescrição ela se refere à perda do direito de cobrança do crédito já lançado, a decadência é a perda do direito de lançar.
então, de constituir aquele crédito. E na decadência não existe, a decadência ela não pode ser suspensa nem interrompida. Pessoal, ficou alguma dúvida quanto à suspensão e extinção? Eu vou seguir, então, tá? Qualquer coisa, vocês mandam aqui no chat, ou então no final da aula a gente conversa. Vamos lá. Chegamos à parte que mais se conversa que o direito tributário mais conversa com o direito penal. Os casos da suspensão da pretensão punitiva ou da extinção da punibilidade. É aqui que entra o parcelamento e o pagamento que ganharam estrelinha lá nos slides anteriores. Fazendo uma linha do tempo, foram diversas leis que trataram da extinção ou da suspensão da punibilidade, cada qual trazendo um marco temporal de quando deveria haver o pagamento ou o parcelamento, para que os efeitos penais eles fossem suspensos ou então eles fossem extintos. Mais recentemente, a gente teve uma decisão que eu considero muitíssima importante. Em 2023, o STF ele julgou a ADI 4273, que discutia a constitucionalidade dos artigos 67, 68 e 69 da Lei 11.941 de 2009 e o artigo 9º, parágrafo 1º e 2º da Lei 10.684 de 2003. A lógica é que aquele contribuinte que responde por um crime tributário, enquanto ele estiver com o débito parcelado, não cabe a responsabilização penal. E quando o pagamento ele for concluído, junto com a extinção do crédito, é extinta também a punibilidade pela prática daquele crime. Essa ADI, ela foi ajuizada lá em 2009, faz bastante tempo, pela Procuradora da República na época. E a lógica das alegações do MP nessa ADI, na verdade, me assustou um pouco. Por quê? A alegação foi de que essas medidas de abrandamento, elas seriam inconstitucionais porque é a ameaça de pena que permite a arrecadação do tributo. E essa foi a justificativa do MP. Para mim, isso por si só já é assustador, porque quando o tributo não é pago, a medida para sua cobrança é a execução fiscal. Já existe um rito processual mais célere, já existe um rito processual mais favorável, que é a execução fiscal. A utilização do direito penal como um instrumento de cobrança beira o absurdo. É como você tratar o contribuinte como inimigo. É você pegar o direito penal do inimigo e aplicar no direito tributário. O contribuinte não é inimigo do Estado. E se a gente pegar, por exemplo, o passivo tributário do país, são trilhões de reais. Vocês acham que a grande maioria desses contribuintes que não pagaram o tributo é porque eles são sonegadores? Porque eles tiveram dolo de praticar o crime? Não, gente. Se a gente olhar para a realidade brasileira,
e pensar que o brasileiro é aquele povo empreendedor, que coloca a cara a tapa, que muitas vezes não dá certo, que muitos desses contribuintes, eles só não pagaram tributo porque passaram por alguma dificuldade financeira ou porque a legislação tributária é extremamente complexa, isso não dá para se negar, e que pode ter havido algum erro na apuração daquele tributo. Bom, eu discordo completamente do argumento que o Ministério Público trouxe de que a sanção é o incentivo para pagar tributo. Na verdade, eu penso muito pelo contrário. Eu acredito que essas leis, elas estimulam o pagamento porque ninguém quer ser preso. Se você tiver uma lei que fale, olha, senhor devedor, você tem uma dívida tributária aqui. Se você pagar, até mesmo parcelado, você não vai responder por um crime. Vocês não acham que a pessoa não vai se virar nos 30 para arrumar um dinheiro para pagar? A existência dessa... Exato, vai pedir emprestado para o amigo, vai pedir emprestado no banco, vai se virar. Ninguém quer ser preso. A existência dessa alternativa, ela não desestimula o pagamento do tributo. Muito pelo contrário, ela facilita a arrecadação e ainda protege um direito fundamental do cidadão, que é a sua liberdade. E aí, nesse ponto, o voto do ministro Nunes Marques nessa ADI, que foi o relator do caso, para mim foi excelente. Eu até trouxe alguns trechos do que ele falou. Aqui, eu vou pedir licença para ler, tá? Eu estou olhando para o lado porque eu estou com 2 telas e eu deixei o slide na outra. Além de resultarem no incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado no erário em razão da prática dos crimes tributários, constituem mecanismos de fomento da atividade econômica e, em consequência, de preservação da geração de empregos. Concorrem, em última análise, para o cumprimento dos objetivos fundamentais. Em vez de frustrar os objetivos da República, contribui para a caracterização das aspirações da nossa lei maior, Constituição. A sanção penal deve ser, portanto, a última ratio para a proteção daquele bem jurídico tutelado. Enfim, eu trouxe alguns trechos aqui no slide dessa decisão, mas eu recomendo fortemente a leitura do voto do ministro, se vocês tiverem a oportunidade. E fazendo agora um grande resumo do voto, o ministro entendeu e eu concordo, que essas leis, elas estimulam a reparação do dano ao erário e levam a um aumento da arrecadação, fomentando a atividade econômica e preservando o emprego. Porque se o contribuinte está preso, ele não produz. É aí mesmo que o Estado não vai receber, não vai conseguir acessar aquela dívida. Então, as opções de suspender a pretensão punitiva e o prazo da prescrição penal em virtude do parcelamento do débito e distinguir a punibilidade em função do pagamento integral, elas se mostram super adequadas e compatíveis com a proteção do bem jurídico tutelado. Ou seja, são previsões legais que estimulam a reparação do dano e afastam a aplicação em excesso do direito penal. Afastam a restrição da liberdade desde que o dano seja reparado. Então, pessoal, essa decisão foi muito importante para mostrar, principalmente, que o direito... Para que o direito tributário serve? O que é o direito tributário? O objetivo é arrecadar. O direito tributário está para arrecadar, não para prender ninguém.
Se vocês tiverem, vou repetir, se vocês tiverem a oportunidade de ler essa ADI, e principalmente o voto do ministro relator, eu super recomendo. Não é sempre que eu concordo com o que o STF decide, com o devido respeito, é óbvio, mas nesse caso eu achei a decisão exemplar. Ainda sobre a extinção da punibilidade, é interessante a gente falar sobre o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, porque ele traz algumas polêmicas quando relacionadas ao direito tributário. O ANPP, ele surge como uma alternativa para a resolução de conflitos. E ele foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei 13.964 de 2019, que alterou o Código de Processo Penal para incluir o instituto do artigo 28A. A primeira condição para a celebração do acordo de não persecução penal é a exigência de uma previsão legal para o crime em questão, incluindo os crimes tributários. O acordo, ele só pode ser celebrado em casos que o crime tenha pena mínima inferior do que 4 anos, não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e o investigado tenha confessado formalmente os fatos. Nas situações em que for possível, o MP ele pode exigir a reparação do dano causado por aquela infração ou a restituição da coisa obtida com a prática como condição para celebrar aquele ANPP. No contexto dos crimes tributários, isso pode incluir o pagamento do débito fiscal devido, acrescido de juros, correção monetária e além de multa, enfim. Na hipótese do ANPP, a reparação do dano, ela assume um papel crucial, mas problemático no que se refere aos crimes tributários, como da sonegação fiscal, apropriação indébita, enfim. Em tais infrações, a reparação do dano não possui apenas um caráter punitivo, mas ela também tem um caráter restaurador e compensador. Então, conforme a gente viu, nos crimes contra a ordem tributária, essa reparação ela extingue a punibilidade. Então, uma vez efetuado o pagamento do débito fiscal devido, não tem mais interesse do Estado em prosseguir com a persecução penal. E aí, esse entendimento faz com que a reparação do dano, como uma condição para o ANPP, seja redundante. Porque se já houve o pagamento, extingue a punibilidade. Então, você vai propor um acordo para aquele contribuinte em que um dos requisitos é que ele pague, fica redundante, entendeu? Vocês entenderam essa parte? Porque ela é meio complexa, mas eu posso explicar de novo, caso tenha ficado uma dúvida. Tá tudo certo, gente? Tá bom.
direito penal tributário versus tributário penal. Eu não vou muito me estender nesse tema, porque essa divisão, na verdade, ela tem um cunho muito mais didático. Essa distinção, na verdade, ela é útil para ressaltar que no estudo dos delitos tributários deve-se considerar os preceitos do direito tributário. Então, por exemplo, a aplicação da multa, ela deve respeitar os princípios do direito tributário, como o princípio do não confisco, porque ela decorre do regime jurídico tributário, que seria, então, o tributário penal. Já o penal tributário são os crimes propriamente ditos contra a ordem tributária. Discussão muito mais relevante é o interesse do direito penal como instrumento de cobrança do tributo. Eu acabei falando bastante sobre esse tema quando eu falei com vocês sobre a ADI, mas vale fazer um resumo de que o direito penal ele deve ser utilizado apenas em situações onde outros ramos do direito não sejam capazes de proteger aqueles bens jurídicos. Então, ele deve operar como última ratio, como último recurso, evitando a instrumentalização punitiva para os objetivos fiscais. Usar o direito penal como instrumento para cobrar tributo é um risco. É um risco de abuso, intimidação, de coerção, porque coloca o contribuinte justamente como inimigo do Estado, incentivando que aquele contribuinte ele seja penalizado criminalmente, muitas vezes sem a comprovação de um dolo. Pessoal, a aula está indo bem mais rápido do que eu esperei, viu? Do que eu esperava. A gente já está indo para o último tópico, então, se vocês quiserem discutir algum outro assunto ou voltar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Sigilo fiscal. Não existe na Constituição, expressamente, o direito do sigilo fiscal. O que acontece é que essa garantia ela é extraída do artigo 5º, já que, dentre os direitos e garantias dos cidadãos, está a inviolabilidade do direito à vida privada e à intimidade. Em complemento, o parágrafo 1º do artigo 145, ele impõe à administração tributária o respeito a esses direitos individuais. O sigilo fiscal, embora não esteja explicitamente previsto na Constituição, ele encontra fundamento nos direitos constitucionais de inviolabilidade, aplicável tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Então, esse princípio, ele impede que a administração divulgue informações fiscais dos contribuintes ou de terceiros. E aí, quando a gente vai para o Código Tributário Nacional, para o CTN, o artigo 198, ele proíbe a divulgação de informações protegidas por sigilo fiscal pela Fazenda Pública ou por seus servidores, né, que tiveram acesso em função da sua função. Então, o sigilo é uma obrigação, é um dever imposto à Fazenda Pública.
Isso quer dizer que os dados e informações de pessoas físicas ou jurídicas prestados à administração tributária ou às administrações tributárias ou obtidos por elas devem servir apenas de subsídio para o exercício da atividade e competência legal daquele órgão. Então, é vedado qualquer iniciativa que facilite a divulgação dessas informações. Mas temos exceções. O sigilo não é absoluto. E o próprio CTN, ele traz as hipóteses de exceção a essa garantia. Então, o sigilo, ele pode ser quebrado no interesse da justiça e da administração pública. Em síntese, para proteger o interesse da arrecadação e fiscalização de tributos. E aí vem uma questão interessante. A gente já entendeu que os entes federados, eles podem prestar informações um para os outros e que isso não é considerado uma quebra do sigilo fiscal, porque a informação é entre fiscos. Mas vocês acham que pode a administração tributária brasileira trocar informações com outros países? Me respondam. Vou aproveitar para beber uma água, porque eu vou falando e daqui a pouco a garganta não aguenta. Bom, o parágrafo único, Leandro falou, acredito que sim. Sim, o parágrafo único do artigo... A lista, ela está fixada aqui no chat. O parágrafo único do artigo 199, ele diz que sim. É permitido que a Fazenda Pública, por meio de tratados, acordos e convênios, troque informações protegidas pelo sigilo fiscal com outros países. Esse artigo, ele expressa bem o movimento cada vez maior de troca de informações entre os países para evitar, principalmente, a evasão fiscal, dificultando que os contribuintes escondam, entre aspas, os seus bens em outros países para evitar a tributação. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe para vocês uma novidade mega interessante. Esse ano foi publicada uma lei concedendo o regime especial de regularização geral de bens, cambial e tributária, que é o RECT geral. O objetivo dessa lei é proporcionar para os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a oportunidade de regularizar bens e direitos não declarados, de origem lícita, óbvio, mantidos tanto no Brasil ou no exterior. Então, essa lei, ela permite que o contribuinte declare os bens mediante o pagamento do imposto de renda e de multa, mas ela assegura a não responsabilização criminal por delitos relacionados à omissão dessas informações. Então, é uma lei que representa uma importantíssima medida para a promoção da conformidade tributária e também da recuperação de receitas para o Estado, ao mesmo tempo em que ela oferece uma alternativa viável para a regularização de ativos não declarados.
essa adesão, né, ao regime é uma oportunidade muito boa para os contribuintes que possuem ativos não reportados às autoridades tributárias cambiais. Então, se você tem lá bens em Bahamas, na Ilhas Caimã, sua fortuna está toda lá, vale a pena dar uma olhada nessa lei, porque é bem interessante, é uma oportunidade muito legal. E aí, pessoal, essa era a ementa da nossa aula. Não sei se vocês querem abordar mais algum outro tema, se ficou alguma dúvida sobre o que eu tratei aqui. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade também, tá? Essa novidade aí eu não entendi direito, não. Se puder voltar lá, por favor. Claro, a do RECT. Vamos lá. Então, essa lei, ela foi publicada, salvo engano, foi esse ano, 2024, e o objetivo é proporcionar que aqueles contribuintes que tenham bens não declarados, eles declarem. Por quê? Não é porque o fisco é extremamente bonzinho, sabemos disso. É porque o objetivo é conseguir acessar aqueles bens que hoje ele não consegue acessar porque não são declarados e ele nem sabe que existe. E para que o contribuinte faça isso, para que o contribuinte declare de vontade própria, ele dá um incentivo. Que incentivo é esse? Você não vai responder penalmente. Então, assim, o contribuinte, você que tem bens lá em Bahamas, se eu descobrir que você está me escondendo esses bens, você vai responder criminalmente por isso. Mas olha, eu estou te dando aqui uma oportunidade. Se você aderir a esse regime especial de regularização, eu só vou te cobrar o imposto de renda sobre esse bem, mas você não vai responder penalmente por isso. Então, é um incentivo para o contribuinte trazer esses bens para o fisco, para a administração tributária. Fez sentido? Sim, fez sentido. Obrigado. Imagina. Professora. Oi. Você pode deixar o material para a gente acessar, por favor? Claro. Acho que eu consigo mandar aqui no chat, né? Não. Outro professor também não conseguiu. Provavelmente tem que deixar no Classroom, nas aulas, que aí a gente consegue acessar e analisar as decisões. Beleza, eu vou conversar com o pessoal da coordenação para ver como que eu faço isso, mas qualquer coisa, eu estou deixando aqui tanto meu e-mail quanto meu LinkedIn. Vocês podem entrar em contato comigo se, porventura, na sexta-noite, enquanto vocês estiverem pensando sobre direito penal tributário, surgir alguma dúvida sobre a aula que eu dei, vocês podem me mandar mensagem, de preferência pelo e-mail, porque o chat do LinkedIn eu não olho tanto, mas vou prestar atenção caso surja uma dúvida, caso vocês estejam pensando em mim na sexta-feira à noite.